Amém. Glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Depois vamos ler Neemias 2, versículo 4. Neemias 1. Amém. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, do ano vigésimo, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. Capítulo 2, versículo 4. E disse, versículo 4, e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. E todos digam amém. Pai, em nome de Jesus, nós amamos, Deus, a sua palavra. Ela é escudo, ela é lâmpada, ela é aquilo que nós mais necessitamos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, direciona-nos, Deus, nesse momento, Deus, porque nós precisamos das palavras que vêm do Senhor, Pai. Pai, nos abençoa nessa noite, dirige, Deus, a condução desta mensagem, Pai. Eu coloco, Deus, minha vida em tuas mãos, assim eu oro, já te agradecendo, Deus, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. O tema da mensagem dessa noite é oração. Orar exige ação. Duas atitudes extremamente importantes, que muitas vezes nós ficamos na oração e esquecemos a ação. Hoje eu quero falar um pouco do livro de Neemias. Neemias é, para mim, um dos homens que eu mais admiro quando se fala sobre oração. Pouco fala-se dele a respeito, né, nas escrituras, nós pouco ouvimos mensagens, mas eu amo quando se pensa num homem de oração e que agiu no momento certo. Quando nós olhamos para as escrituras, para a palavra de Deus, nós vamos ver que o livro de Neemias, ele vai tratar da reconstrução dos muros de Jerusalém. Se você entra um pouco mais a fundo, você vai ver que por 52 dias ele reconstruiu um muro, coisa que aos nossos olhos era realmente impossível para o tempo da época, né? E os muros de Jerusalém, eles foram destruídos pelo Império Babilônico. O povo tinha, né, nos muros, o povo de Jerusalém, um sentimento de segurança, de proteção. Era aquilo que protegia eles dos inimigos que estavam à sua volta. Mas Deus olhou para Israel, olhou para aquele povo, via a arrogância, a maneira como aquele povo deixava de ouvir a Deus, né, e acabou realmente, né, se distanciando, deixando aquele povo longe da sua presença. Quando você olha para Provérbios 29, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, né, será quebrantado de repente sem que haja cura. O livro de Neemias, ele vai tratar sobre a reconstrução. Deus, ele por diversas vezes, ele anunciou a destruição do seu povo. Olha, se preparem, se voltem para mim, vai chegar um tempo de destruição se vocês não se voltarem para mim. Mas o povo não os ouviu. Deus sempre avisa através dos seus profetas. A palavra de Deus diz lá no Salmo 81, versículo 13 e 14, nós vemos o cuidado de Deus. Ah, se Israel me ouvisse, né?
Ah, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu destruiria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Às vezes a gente olha, né, a conduta de algumas pessoas, muitas vezes cristãs, que muitas vezes estão andando por alguns caminhos errados, e Deus está avisando, e Deus está orientando, e a pessoa às vezes faz ouvido de mercador, não é comigo, e de repente quando menos espera, acontece inesperado. E a pessoa diz, por que isso está acontecendo, Deus? Por que eu estou passando por essa situação? Muitas vezes é semeadura e colheita. Há uma lei que lá é estabelecida lá no início do livro de Gênesis, né? Gênesis 8, versículo 22, logo quando Noé sai da arca de Noé, sai da arca, e ele vai sacrificar a Deus. Deus diz para ele, olha, enquanto houver dia, enquanto houver terra, enquanto houver dia, houver noite, quando houver céu, haverá semeadura e colheita. Tudo aquilo que nós semeamos hoje vai chegar um tempo de colheita. Às vezes aquilo que nós vivemos hoje é fruto daquilo que nós semeamos lá atrás. Coisas boas, momentos bons que nós temos hoje é fruto de algo que eu fiz lá atrás. Da mesma forma, as coisas que eu não fiz, que não agradou a Deus, nós colhemos. O tempo, ele chega nas nossas vidas. O livro de Neemias, ele vai encerrar um período em que os judeus são autorizados a retornarem para o seu país de origem. Então o povo tinha ido para o cativeiro, passou 70 anos lá e eles estavam retornando, né? Estão retornando para a sua terra. O livro, ele inicia trazendo um relato da situação em que o povo de Deus se encontrava lá em Jerusalém. Acompanhe comigo lá no versículo 3. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. É interessante que, né, o povo ele está aberto aos muros, chega, né, até Neemias notícias ruins, e nós muitas vezes não gostamos de ouvir notícias ruins. A primeira pergunta que eu faço nessa noite, o que você faz quando ouve notícias ruins? De repente você fica sabendo, né, da vizinha que está se separando, né, da pessoa que está quebrando pau, de alguém que está passando por um momento difícil, alguém está passando por um momento de enfermidade, né? Ontem eu conversava com a Solange, nós tivemos um longo tempo de conversa, de bate-papo, e ela conversava comigo, falava comigo, olha, às vezes em tanta informação ruim, situações que a gente, né, não espera, parece que a gente tem que se cuidar para que isso não contamine a gente. Eu falava, Sol, né, nós somos receptores de más notícias. Pensa no crente, ele ouve situações que estão acontecendo à sua volta. Para que a gente ouve isso? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Às vezes fica sabendo que alguém está passando por uma luta, uma situação. Deixa Deus te usar. Vai orar. Vai buscar a Deus a respeito dessas vidas, né? A gente é um instrumento nas mãos de Deus. Romanos 1, versículo 16 vai dizer que porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego. Dias atrás, semana retrasada, eu vim aqui na Volvo, aqui me chamaram para vir numa empresa aqui perto, né? E eu fui fazer um serviço que me pediram. Quando eu estava retornando para casa, fui almoçar em casa, toco o meu telefone. Rodrigo, eu preciso que você venha urgente aqui para a empresa. Eu falei, mas o que está acontecendo? Tem um menino aqui que está chorando, né, que está desesperado, com uma crise de ansiedade, e nós não sabemos o que fazemos, o que a gente vai fazer. Eu falei, olha, chama um médico. Já ligaram para o pai dele? Eu falei, né? Não, mas o pai deles, o pessoal está longe, não tem como atender, eu preciso que você venha atender. Eu falei, mas não tem mais ninguém? Não, chama um médico, eu falei, né? Ele falou, não, a diretora, a pessoa da empresa falou assim, olha, fala com o Rodrigo, ele tem um jeitinho de conversar com as pessoas, todo especial. Eu estava no telefone e pensei, bom, o jeitinho especial é o agir do Espírito Santo. Eu lembrei na hora, sabe, comigo, falou, estou indo aí, né? Espera aí que eu estou indo para conversar com esse menino. Quando eu cheguei no local lá para conversar com ele, estava aquela choradeira, chorava, né, de longe, aquele monte de gente olhando. Eu falei, olha, gente, todo mundo se afasta, vai falar, quero conversar com ele. Eu falei, rapaz, vamos conversar numa sala, num lugar separado? Aí fomos para um local, eu falei, o que está acontecendo? E a menina só chorava, falou assim, falei, olha, aí comecei a aconselhar essa pessoa, sabe? Na hora eu percebi, eu preciso falar alguma coisa de Deus para ele, né? E aí, naquele momento que nós estávamos conversando, eu falei, cara, posso orar por você? Pode? Não, mas é agora. Ah, agora você quer orar? Eu falei, vamos orar aqui. E aí eu fui orar por essa pessoa, nós começamos a orar naquele momento, esse menino chorava, terminou aquele momento, falou, nossa, que paz, que tranquilidade. Queria até voltar a trabalhar. Eu falei, Deus,
usa a minha vida, usa as nossas vidas. Situações, dificuldades, muitas vezes se apresentam diante da gente. Você é o instrumento que Deus escolheu. Você é a pessoa que Deus chamou. Não vou chamar um pastor, não. Em você é o Espírito Santo? Em você é o poder de Deus? Então é você que Deus escolheu. Então quando nós olhamos para esse texto, que Neemias ouviu notícias ruins, a Bíblia, nós vamos entender que Neemias, ele se entristece e ele passa a orar fervorosamente. Olha comigo o versículo 4. E sucedeu, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Tendo ele ouvido essas palavras, ele assentou-se e ele chorou. Neemias, ele entende que essa situação era de extrema urgência, e que ele precisava fazer alguma coisa, então ele começa a clamar a Deus, ele toma as dores do povo. Muitas vezes na oração por outra pessoa, esse deve ser o nosso sentimento, clamar a Deus, como se o que tivesse acontecido com o outro, acontecesse com a gente. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 7, versículo 12, portanto tudo que vos quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos a vós também. Acredito que um dos momentos mais nobres, um dos momentos mais especiais, que nós podemos fazer, é quando a gente deixa de olhar para si mesmo, e passa a colocar outras pessoas na presença de Deus. Muitas vezes a gente é muito individualista. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A nossa volta há tanta dificuldade, há tanta luta. Nós somos o instrumento que pode agir com Deus. E como é prazeroso quando você vê Deus respondendo às suas orações na vida do outro. Você está orando por uma situação, está orando por aquilo que aquela pessoa está passando, e chega e fala para você: olha, Deus me deu vitória. Glória a Deus, eu agi, eu fiz a minha parte. A palavra de Deus diz em João 13:35, nisso sabereis que sois meus discípulos. Como? Se amardes uns aos outros. Oração é expressão de amor. Quando você ora por alguém, você expressa o amor do seu coração. Nós estamos fazendo um tempo de oração na escola bíblica de 40 dias, nós iniciamos o ano passado, Deus, trouxe uma palavra, uma conversa que nós tivemos, nós estamos, buscando um tempo de oração por 40 dias na escola bíblica. E eu confesso que quando nós começamos a esse início de oração, eu falava assim: Deus, abençoa a escola bíblica, abençoa as pessoas que estão lá, fechou. Esse era o meu tempo de oração com Deus, era aquele momento que eu tinha ali. O tempo foi passando e eu, Deus abençoa tal pessoa. Chegou uma hora que eu estava tão, parece que não tinha assunto. Falei: Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou anotar o nome de todas as pessoas, fulano. E aí eu comecei a orar por cada uma delas. Algumas pessoas eu conheço, sei das suas situações, e comecei a apresentar aquilo que elas estavam enfrentando. Aquilo que era 5 minutos, ficou um tempo longo. Nós tínhamos lá no tempo da 10ª, eu lembro que nós tínhamos um reloginho de oração. Era uma folhinha verde, nunca esqueço disso, E lá você separava 5 minutos para isso, 5 minutos para aquilo, 5 minutos para aquilo. E eu falei: Deus, abençoa a vida dessa pessoa, eu sei que ele está passando uma luta no emprego, E eu comecei a orar por essa situação. Deus abençoa aquela situação que aquele outro está enfrentando. E sabe quem é mais tratado? Nós. Quando nós apresentamos alguém diante de Deus, Deus começa a mover o nosso coração, começa a gerar compaixão, o desejo de que essa pessoa mude, receba aquela bênção que você está buscando, porque nós somos o instrumento que Deus procura. O segundo ponto que eu observo no livro de Neemias é que Neemias, ele orou e ele soube esperar o tempo de Deus para poder se apresentar diante do rei Artaxerxes. O livro que nós lemos aqui mostra que ele orou e houve um tempo. Se você olha um pouco das escrituras do texto, você vai ver que ali no versículo 1 a Bíblia vai dizer que ele começou a orar no ano de Quisleu. Se você vai no versículo 2 ali, vai ver que ele começou a olhar, ele recebeu a resposta no ano de Nissan, no mês de Nissan. Isso eram 4 meses. Então houve um tempo de espera. E aí eu entendo que essa é uma realidade para cada pedido de oração que nós apresentamos diante de Deus. Uma das primeiras provas que nós enfrentamos é o tempo de espera. Gente, como não é fácil esperar. A gente é o tipo de pessoa que quer ver a resposta o mais breve possível, porque a nossa vida é tão corrida, E eu penso: Deus, por que eu tenho que esperar? Com Deus não é assim. Muitas vezes há um tempo de espera, muitas vezes longo, Para pensar.
Às vezes você tem um pedido de oração. Imagine que você tem algo que você queria apresentar diante de Deus. Imagine agora que você vai ter que esperar por uns 10 anos por essa resposta. Chega até a dar um desânimo, né? Nós, dia 13 de dezembro agora do ano passado, eu comentava com alguns colegas, né, aqui, que faz 6 anos que nós estamos, né, orando por um assunto, né, nosso particular, que a gente entende que Deus precisa dar resposta a respeito disso. E a gente ora 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Solange, a última vez que veio ministrar aqui, ela falou que, né, chegou confiante num culto de oração, né, que já estava fazendo um longo tempo, né, pedindo a resposta, e a palavra que ela ouviu foi: espera mais um pouco. Eu falei: Deus, mas faz 6 anos. Eu falei: Deus, eu vou esperar, porque Deus está trabalhando dentro do meu coração esse tempo de espera, sabe? E aí, o Salmo 126, versículo 2 e 3 diz que: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. A gente ora, a gente busca, mas chega o tempo da resposta, a gente se alegra, se esquece daquilo que a gente estava buscando, porque o tempo de espera, ele é necessário. Abra comigo lá em Lucas 18, do versículo 1 a 8. Lucas 18. Diz o texto, do 1 a 8. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importunes muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles. Olha só que interessante. O texto diz que essa mulher todos os dias se apresentava diante desse juiz: julga minha causa, julga minha causa. Passou outro dia: julga minha causa, julga minha causa. E aí, pela insistência, esse homem vai e ele julga a causa dela. Mas quando eu olho para o texto, a Bíblia vai nos dizer que, olha, ainda que pareça que esteja demorando, ainda que pareça que Deus esteja tardio, persevere, né? Persevere, porque Deus há de dar resposta para eles. Muitas vezes o propósito da aparente demora é produzir fé na nossa caminhada com Deus, é produzir confiança. Se há perseverança, existe conquista, ela vem. A gente tem que insistir. Salmo 40, no versículo 1 ao 3, um dos dizeres de Davi, ele vai dizer: olha, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele, Deus, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao meu Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Observe nesse texto o processo pelo qual Davi passou. O texto inicia dizendo: olha, esperei com paciência. E aí vem o agir de Deus. Olha, Deus diz assim: olha, Deus se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. E aí nós vemos a grande alegria: ele pôs um hino, um novo cântico na minha boca. O testemunho do Davi é isso: olha, Deus me deu vitória, Deus me deu conquista. Eu demorei, esperei, mas Deus deu vitória. E em tempos de espera, muitas vezes o inimigo ele vai tentar produzir em nós desânimo na nossa vida. Muitas vezes em tempo de desânimo a gente tem a tendência de minimizar os feitos do Senhor lá atrás. A gente olha para trás e fala: Deus, né, tantas coisas o Senhor fez. Sirva como exemplo. Olha para trás na sua vida. Às vezes você está passando por uma luta, por uma dificuldade nesse momento. Olha o que Deus fez lá atrás. Serve como fortaleza para os dias de hoje, né? Deus vai me dar vitória nessas situações. Quando eu olho para Davi, eu penso: Deus, como que alguém que está no meio de uma luta, de uma grande luta, pode dizer como Davi: esperei com paciência, né? Como que alguém como Davi pode dizer isso, né? E a gente olha na raiz da palavra paciência. Paciência não é um indivíduo que senta, que espera e vê as coisas passarem, não.
Paciência é um indivíduo que se dedica, se esforça, né, que vai em frente, que persevera, que não desanima e que não perde o ânimo. A palavra de Deus diz que paciência é um fruto do Espírito. Gálatas 5, versículos 22 e 23, vai falar sobre a longanimidade. Às vezes, né, as pessoas falam, olha, Rodrigo, você é uma pessoa tranquila, né? Às vezes as pessoas falam para mim, você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa calma. Nem sempre foi assim. Eu já comentei aqui que, né, que o meu pai lá atrás me chamava de uma palavra que eu não gostava, porque era uma pessoa muito nervosa, né, impaciente. Mas o Espírito Santo começa a trabalhar. Ele começa a agir no nosso coração, começa a mudar, né, a carne ela vai ficando em segundo plano. E o Espírito começa a aparecer. Né? Paciência é um fruto do Espírito. A terceira coisa que eu observo aqui é que Neemias, ele entendeu em um certo momento que Deus o estava chamando para essa obra. E aí eu vejo a importância do chamado sobre a vida desse homem. Para comigo, pensa comigo, ele está orando, ele está buscando a Deus, e o texto, ele não nos dá essa direção, ele não diz que houve um certo momento que Deus disse, olha Neemias, você é o escolhido, você é o chamado. Não, ele está orando, ele está buscando a Deus, e isso é um ponto crucial da gente entender, que o chamado sobre a vida de Neemias, ele não é direto, né? Não tem um profeta que vem dizer, eis que te digo que você, não. No tempo de intimidade, no tempo de relacionamento, no tempo de oração, diz, é você que eu estou chamando para ir para aquele lugar. Se você olha um pouco mais no estudo, você vai ver que são 1.600 quilômetros, né? E Neemias foi escolhido para fazer essa obra. O chamado, ele veio através do relacionamento que Neemias teve com Deus, e é na oração, é na intimidade com Deus, que ele descobriu o chamado. O chamado era com ele, né? Muitos de nós nos perguntamos, Deus, qual é o meu chamado? Né? O que Deus nos escolheu para fazer? Quantos de nós não pensamos dessa forma? Às vezes já estamos longo no ministério, mas temos essa dúvida, né? Nós olhamos, né, para Mateus 6, versículo 6, esse é um dos versículos que eu mais amo nas Escrituras, vai dizer que tu, quando orares, entra no teu quarto e ora a teu Pai que te vê em secreto, e Ele te recompensará. Existem coisas que só são reveladas no tempo do secreto, no tempo da intimidade, no tempo do relacionamento. Aqui o texto fala no quarto, lá em casa é o meu sofá. Meu sofá é o meu cantinho de oração, de busca de intimidade com Deus. E Deus, ele tem segredos, Deus tem coisas para nos contar. Jeremias 33, versículo 3 diz, olha, e tu, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Segredos de Deus podem ser revelados através da vida de oração, através do tempo de intimidade com Deus. Quando você observa nesse texto, você vai ver que Neemias, ele orou, e mesmo Deus não tendo falado direto com ele, ele decidiu se tornar disponível. Sou eu a pessoa, e eu vou, né, para cumprir a vontade de Deus. Tem momentos que a gente, muitas vezes, tem que sair do campo de oração e partir para o campo da ação. Deus está falando, né, você está orando, Deus, né, envia tal pessoa, faz com tal pessoa, e Deus diz, ei, é você que eu estou chamando. Quando você olha lá para o tempo, né, da palavra de Deus, lá em Êxodo, né, lá quando Moisés está orando, né, a Deus para que ele está prestes a atravessar o Mar Vermelho, Deus diz, ei, por que você está orando? Diga ao povo que marche. Se Moisés não tomasse essa atitude de obedecer a Deus, Deus não iria fazer nada. Ele teve que agir, né? E você olha para o livro de Neemias, você vê que Neemias, ele não era construtor, ele levantava muros. O texto vai dizer que ele era copeiro, ele provava comidas, ele se alimentava daquilo que o rei tinha, antes do rei provando, não tinha nada a ver com ele, mas Deus o havia chamado. Então muitas vezes Deus nos chama para certas coisas que Deus, eu não tenho, né, competência para fazer isso, mas se Deus está chamando, Ele é quem capacita, é Ele quem faz a obra, né? E eu olho muito para mim mesmo. Você pode estar me vendo ministrar aqui, né, pregando aqui, vou falar de verdade, não é aquilo que eu mais amo fazer, mas Deus me chamou para isso, então eu quero ser um instrumento nas mãos dEle. A minha paixão é mexer com finanças, é mexer com obra, é estar ajudando, é estar servindo, de preferência nem aparecer, mas se Deus me chamou para fazer, eu quero fazer, eu quero ser o instrumento. É muito mais importante fazer aquilo que Deus está chamando do que aquilo que a gente quer fazer, porque é a vontade de Deus. A pessoa que está disposta a servir a Deus, ela vai estar disponível para fazer qualquer coisa, porque ela tem consciência de que ela está fazendo para Deus, e isso é o que
conta. Deus está vendo, é o que conta, é o que conta. Se a gente tivesse pensar, né, nós estamos no início do ano, um conselho para a igreja, aproveita que os departamentos estão em férias, de repente você não está envolvido com nenhum ministério, não está envolvido com nenhuma atividade, de repente, né, tem um professor de escola bíblica dentro de você, de repente tem um diácono dentro de você, de repente tem, né, uma área da sua vida que Deus pode te usar no ministério. Se apresente para Deus, se apresente para o Senhor. Deus, mas será que o Senhor quer me usar nessa área, Deixa Deus te usar. Você nem imagina, mas Deus quer te usar. Uma frase que eu amo, diz assim que nós podemos esperar grandes coisas de Deus, mas nós também podemos fazer grandes coisas para Deus. Nós podemos fazer grandes coisas para Deus. 1 Coríntios 3, versículo 9 diz que porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Eu não sei como, mas em algum momento Neemias ele entende que ele era a resposta de Deus. Num certo momento ele entendeu, e aí ele decide orar e ser a resposta. Muitas vezes você está orando para Deus, Deus alcança uma pessoa, alcança aquela outra, e Deus diz aí, é contigo o chamado, é você que eu estou chamando. Né? Quando nós vemos, né, quando você olha, por exemplo, a palavra de Deus lá em Isaías 6, versículo 8, a Bíblia diz que é interessante a forma como Deus trabalha no coração das pessoas. Né? Isaías, o texto, né, ele tem uma visão da glória de Deus, e ali só está Isaías e Deus. Né? E Deus fala para Isaías, né? Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Só está ele ali, né? Deus, eis-me aqui. Muitas vezes Deus está falando com a gente, está orando, falando com Deus, e Deus falou, quem enviarei? É só você e Deus? Ele fala, Deus, manda a tua pessoa, manda outro. De repente você é o instrumento que Deus escolheu. A quarto ponto que eu vejo aqui, que Neemias, ele entendeu o chamado, e ele percebeu que Deus estava chamando, mas a oportunidade ainda não havia chego. Então o que ele fez? Ele começou a planejar. Né? Ele começou a pensar, Deus, quando tiver essa oportunidade com o rei, o que eu vou fazer? O que eu vou pensar? Ele começa a se organizar. Quais seriam os recursos que ele precisaria? Qual o tempo dessa viagem? Quanto tempo ele ficaria fora? Quem o poderia o ajudar? Então ele planeja, porque quando o tempo da oportunidade chega, o momento certo, ele está preparado, ele estava pronto. Olha comigo lá no capítulo 2, versículo 4 e 8 de Neemias. Capítulo 2, versículo 4 e 8. E o rei me disse, que me pedes agora? A oportunidade chegou, o momento chegou, ele estava esperando. Diz o texto, orei ao Deus dos céus, mesmo em momentos rápidos, ele resolveu buscar Deus. Versículo, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se do teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto tempo durará a sua viagem? Ele já tinha que saber quanto tempo vai durar. Quando que você vai voltar? Quanto vai ser esse tempo? Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Opa, ele estava pensando em segurança, em proteção. Diz o versículo 8, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade. Opa, Deus deu provisão, ele pediu tudo o que ele queria. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Deus, né, dá direção e Deus dá provisão. Nosso pastor sempre diz isso, né, que quando Deus dá a direção, Deus dá, né, a provisão. Eu me lembro do tempo que nós estávamos reformando a igreja, né, no início, né, logo no início, né, alguns daqui são dos mais antigos, lembram, né, como que era o altar, como que eram aqui dentro, né, mas eu lembro que quando nós chegávamos aqui, nosso pastor fez um projeto, né, daquilo que ia ser a igreja, né, e as pessoas chegavam e olhavam para aquele projeto, né, falavam, nossa, vai ser desse jeito, as pessoas se animaram e foi, e eu lembro que no dia da inauguração, eu falei, nossa, igualzinho o projeto, planejamento. Muitas vezes nós temos dificuldade de planejar um projeto de vida. Deus, o que eu vou pedir?
O que eu vou colocar diante do Senhor? Quem não planeja, não sabe onde quer chegar, não sabe onde quer ir, mas Deus nos chama para nós sermos dessa forma. Talvez, né, nesse ano, né, no meu planejamento, Deus possa querer de você, puxa, que você se planeje a orar mais, que você se planeje, né, a ter tempo mais de oração, que você se planeje muitas vezes a estudar, né, Deus, eu quero trabalhar em tal empresa, eu quero entrar naquele trabalho, estude, né, que se qualifique, porque de repente quando chegar a oportunidade, aquele momento que você estava esperando, opa, está aqui, ó, o currículo meu está preparado, está cheio de instrução. Você é um instrumento que Deus te chama, né? Planejamento é igual a disciplina. Para encerrar, Neemias ele se colocou como um dos responsáveis pela atual circunstância em que o povo se encontrava. Ele não jogou a responsabilidade em Deus. Ele entendeu que ele era a resposta, então ele passa a clamar diante de Deus. Ele se coloca como um daqueles, né, que eram responsáveis por aquela situação. Ele fala, Deus, nós pecamos, nós falhamos. A intercessão é isso. Você ora a Deus, apresenta as suas necessidades, circunstâncias, e muitas vezes você tem que orar para que Deus, nós falhamos, nós erramos. Eu faço parte dessa situação para que Deus possa mover em tudo. A palavra de Deus diz lá em Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os que têm um coração contrito. Qual foi a última vez que nós choramos na presença de Deus em prol da nossa nação? Choramos em prol daqueles que estão sofrendo em nossa volta, choramos pela situação em que o nosso país se encontra. Deus nos chama nessa noite a sermos responsáveis por aquilo que está acontecendo à nossa volta. Às vezes você tem visto, Deus, a tal pessoa lá no trabalho está passando por isso, chore por ela, ore por essa pessoa, clame a Deus pelo mover nessa situação. Não é por acaso que nós ficamos sabendo daquilo que acontece à nossa volta. Dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus pela direção daqueles que estão à nossa volta.